Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dadi. Eu sou o Renner e hoje a gente vai estar abordando aí mais um super tema, um tema que é muito pedido, que é sobre a fertilidade do solo. Mais especificamente, eu vou estar falando aí como está aumentando a fertilidade do solo e, consequentemente, aumentando também a produtividade agrícola. Antes de estar começando, peço para que você deixe seu like. O like ajuda muita gente, faz com que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais pessoas. Além disso, se inscreva aqui no canal. A gente tem vídeos quase que diariamente aqui, vídeos informativos, vídeos de curiosidades. A gente tem aí os shorts, né, que são aqueles vídeos curtinhos. A gente tem lives semanais e tá vindo muita coisa bacana aí para esse ano de 2024 ainda. Beleza? E além disso, fica à vontade para estar deixando um comentário aqui embaixo. Deixa um comentário aí falando um pouco o que você acha sobre a fertilidade do solo, o que você entende sobre as principais práticas para estar melhorando a fertilidade do solo. Eu vou estar falando um pouquinho aqui, mas fique à vontade para estar complementando aí nos comentários aqui embaixo. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Para estar começando, eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é a fertilidade do solo. Basicamente, a fertilidade do solo é uma medida crucial da capacidade de um solo em estar fornecendo ali nutrientes que são essenciais para um crescimento e para um desenvolvimento saudável das plantas. E a fertilidade do solo ela é muito determinada pela presença e também pela disponibilidade de nutrientes, também pela estrutura física do solo, pelo pH desse solo, pelo teor de matéria orgânica presente nesse solo e também pela atividade biológica presente nesse solo. Nessa primeira parte aqui do vídeo, eu vou estar comentando um pouquinho sobre os principais fatores que influenciam na fertilidade do solo. Existem diversos fatores que podem estar influenciando aí numa boa fertilidade e eu vou estar comentando sobre os principais deles agora. Começando, obviamente, pelo um dos principais, que é os nutrientes. Então, os principais nutrientes necessários ali para o crescimento das plantas é famoso NPK, né? Que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Mas além disso, existem outros importantes também, como cálcio, como magnésio, como enxofre, entre outros micronutrientes que também são muito importantes. E, além desses macronutrientes, né, tem os micronutrientes que eu comentei, como o zinco, o cobre, o manganês, boro, molibdênio. Então, cada um destes tem uma importância real para o solo e para a planta, alguns em maior quantidade e outros em menor quantidade. Outra questão, né, que é em relação ao pH do solo. Então, o pH do solo ele afeta diretamente ali a disponibilidade de nutrientes do solo. E uma questão é que plantas elas têm diferentes faixas de pH em que conseguem obter os nutrientes ali com uma melhor ou com uma pior eficiência, ali, dependendo da faixa do pH. Então, por exemplo, a maioria ali das plantas elas preferem um pH que se situa entre 6 ou entre 6 até 7. Outro ponto que é em relação à matéria orgânica. Então, a presença da matéria orgânica ela é crucial para uma boa fertilidade do solo. Por quê? Porque a matéria orgânica ela melhora a estrutura do solo, aumenta a capacidade de retenção de água e também de nutrientes por esse solo, além de estar fornecendo ali de uma forma gradual nutrientes conforme vai se decompondo. Outro ponto que é a textura do solo. Então, por exemplo, solos argilosos, eles retêm mais nutrientes, mas eles têm um problema maior de drenagem, enquanto os solos mais arenosos, eles drenam mais facilmente, só que ele tem uma menor capacidade de retenção de nutrientes. Então, existe também essa diferenciação em relação à absorção de nutrientes, né, de um solo arenoso para um solo argiloso. E outro ponto que é em relação à microbiota do solo. Então, a vida microbiana do solo ela desempenha um papel que é importantíssimo na fertilidade. Por quê? Porque ela auxilia na decomposição da matéria orgânica, na fixação de nitrogênio e também na disponibilização de nutrientes para as plantas.
E antes de estar dando continuidade aqui no vídeo, eu vou estar deixando uma dica sensacional aqui, uma dica muito bacana para vocês, que é sobre a nossa apostila, a apostila do agro, tudo sobre solos. Então você que deseja saber aí todos os aspectos, todas as características, conceitos que envolvem ali a parte do solo na agricultura, como por exemplo a questão da fertilidade do solo, que eu estou comentando aqui, né? A parte da correção do solo, o processo de análise e interpretação de solo e os principais segredos para estar obtendo aí uma alta produtividade agrícola, não perca tempo, adquira já nossa super apostila, a gente envia ela para qualquer local do Brasil com frete grátis. Então você que mora em norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, a gente vai enviar aí para sua residência com frete grátis e além disso está com preço promocional. Então para você aí ficar por dentro e estar adquirindo sua apostila, só clicar no primeiro link da descrição aqui embaixo. Não tem erro. Clicou no primeiro link aqui na descrição, você já vai entrar em contato aí com a nossa equipe para estar adquirindo sua super apostila. Dando continuidade aqui no vídeo, né? Eu falei no tópico anterior aí os fatores que influenciam aí na fertilidade no solo. E agora eu vou estar falando um pouco sobre as principais maneiras de estar melhorando a fertilidade de um solo. Começando pela questão da análise de solo. A análise de solo é importantíssima. Então, tá fazendo ali testes regulares para estar avaliando níveis de nutrientes, nível de pH e outras características do solo. Isso ajuda a estar determinando quais são as medidas corretivas que são mais necessárias para serem realizadas. Outro ponto que é a adição da matéria orgânica, então compostagem, resto de esterco, resto de plantas ou então até mesmo ali a cobertura morta ajuda a estar aumentando a matéria orgânica no solo e consequentemente melhorando ali as propriedades desse solo. Outra questão, o uso de adubos. Então, tanto os adubos orgânicos quanto os adubos inorgânicos, eles podem estar sendo utilizados, né, para fornecer nutrientes necessários para as plantas. Então, é a forma mais conhecida, a forma principal, que é via a utilização de adubo, indiferentemente de ser um adubo orgânico ou inorgânico. Outro ponto, que é a rotação de culturas. Então, plantar diferentes culturas ele num processo não ajuda a estar evitando o esgotamento ali de alguns nutrientes específicos do solo. Por quê? Porque plantas diferentes têm demandas nutricionais variadas. Então, você fazendo uma rotação no solo, ele vai ser sempre apresentando ali diferentes teores de nutrientes, não ficar apenas concentrado ali em uma faixa específica de nutrientes, ou então está esgotando esses principais nutrientes ali que poderiam estar presentes naquele solo. Mais um ponto que é em relação às práticas conservacionistas. Então, tá evitando ali o revolvimento do sucessivo do solo, evitando ali o processo de erosão, ajuda a estar mantendo a estrutura do solo e, consequentemente, a vida microbiana desse solo. Então, manter a fertilidade do solo é importantíssimo, é fundamental para estar garantindo altos rendimentos agrícolas e também a sustentabilidade dos sistemas de produção. E um ponto importante é que as estratégias de manejo adequado, elas visam preservar e, além disso, melhorar a fertilidade do solo para estar sustentando a produtividade das culturas a longo prazo. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido. Reforçando novamente para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário aqui embaixo e conferir a descrição aqui embaixo. Aqui na descrição a gente deixa diversas dicas, né? Dicas de apostilas, dicas de cursos, dicas de materiais. A gente deixa nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram aí. Então tá tudo aqui embaixo. Se quiser conhecer, conferir um pouquinho mais nosso trabalho, só descer aqui. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.